Marco, o que difere ilustração de concept art? Pergunta da Jéssica. Diferenciação entre ilustração e concept art. Seguinte, concept art é uma arte feita para conceitualizar algo. Ou seja, para te ajudar a visualizar algo que ainda não existe. A ilustração, ela vem para ilustrar algo que já existe. Entendeu? Por exemplo, concept art é feito na pré-produção de um jogo, onde a gente vai ter só algumas ideias, talvez uma história escrita e algumas referências do que os desenvolvedores querem fazer. Aí eles pegam todas essas ideias, passam para um artista e o artista desenvolve o visual daquelas coisas escritas, entendeu? Isso é conceitualizar algo. Ilustração é pegar algo que já existe e criar uma narrativa com aquilo, contar uma história com aquilo. Então, você pode criar usar uma ilustração para criar um concept art. Você pode criar uma ilustração para conceitualizar algo. Mas ilustração é muito mais utilizada na ideia de você pegar o que já existe e contar uma história com aquilo. Seja para vender algum produto, seja para ilustrar uma ideia, para narrar um texto, apoiar algum editorial, por exemplo. Ilustração serve para várias coisas. Geralmente uma ilustração vai conter uma composição de elementos gráficos. Pode ser de cenário, pode ser de personagens, pode ser algo mais abstrato também. Tudo isso vai servir para alguma narrativa, vai estar tentando passar alguma mensagem por trás. Pode ser te fazer sentir felicidade, fazer sentir medo, vai te fazer sentir várias coisas, sabe? Ela vai te passar uma mensagem. Pode não te dar a mensagem de forma direta, mas de uma forma implícita também. Agora, em concept art, é muito mais de você fazer coisas mais específicas. Então, por exemplo, você tem a ideia de um personagem. Aquilo é escrito num texto. Então, o concept artist, que é o artista que vai trabalhar em concept, ele vai gerar várias ideias para, junto de uma direção de arte, junto com quem está desenvolvendo aquele jogo ou filme, qualquer coisa, encontre o visual final daquele personagem. Mas isso pode ser feito para um cenário, e não só para um cenário de uma forma complexa, mas às vezes para os objetos que estão dentro daquele cenário, que são chamados de props também. Então, uma mesa, ela pode ser considerada um prop, então pode ter um concept artist para desenvolver o visual dessa mesa. Isso, várias coisas, entendeu? Como que seria um microfone dentro de um jogo, daquele jogo específico, entendeu? Então o concept artist, ele vai imaginar algo que não existe. O ilustrador vai ilustrar algo que já existe. Ou uma ideia, no caso, né? Deu para sacar mais ou menos? Essa é a distinção. Tá? Então, no meu caso, no meu trabalho, eu faço muito mais ilustração do que concept art, tá? Por quê? Eu tô na ponta quase na ponta final do processo. Quando os trabalhos chegam para mim, o jogo meio que já foi praticamente todo desenvolvido e a gente ilustra uma imagem para vender a ideia daquele jogo. Ou para vender uma nova expansão daquele jogo. Eu não vou pensar como que aquele personagem que vai ser lançado na expansão nova se parece. Eu não faço esse trabalho. Quem faz isso é concept artist. Sacou? Eu tô na final da ponta, eu tô muito mais entre a produção do jogo e a equipe de marketing do que com quem tá planejando o jogo aqui atrás. Eu também trabalho nessa parte se precisar, porque a gente tenta ser uma equipe bem completa, né, no nosso trabalho. Mas eu faço mais desse final do que desse começo. O concept é a primeira tradução do texto para a imagem. Pode ser. Mas não precisa ser um texto necessariamente, às vezes pode ser outra coisa, né? Pode ser uma conversa. Mas você entendeu, né? Dá pra entender o que o Pedro quis dizer aqui também. Às vezes a galera de card game tem que ser meio concept também, até onde eu sei. Mais ou menos, Sim, é um concept mais de produção do que um concept de pré-produção, mas é um tipo de concept também. Dependendo do card game e dependendo da carta que te enviarem, você vai ter que pensar o visual daquele personagem e ilustrar. Por isso que é difícil. Tem alguns trabalhos que eles são até mais bem remunerados porque você já tem que fazer esses dois trabalhos ao mesmo tempo, entendeu? E até tem uma questão que eu falei da pré-produção e
concept art de pré-produção e concept art de produção. O de pré-produção seria o que a gente chama de fase Blue Sky, quando não tem praticamente nada feito do jogo ainda, então você está imaginando o jogo do zero, ou o filme, ou qualquer coisa, tá? O projeto do zero. Isso é um pensamento de pré-produção. Então, antes de tudo existir, você vai lá e desenvolve o visual, ideias, sentimento, mood, tem uma série de coisas. Você pode gerar histórias também. Isso é um tipo de pensamento de pré-produção. Concept de produção, que é o que eu acabei de falar, é quando você já tem um universo pré-estabelecido e você cria coisas para esse universo pré-estabelecido. Isso é um concept de produção. Então, um exemplo de card game que o pessoal disse no chat. Por exemplo, Hearthstone. Você já tem um universo enorme de Hearthstone que já te diz exatamente qual é a linguagem daquele jogo, como as coisas se parecem dentro daquele jogo, qual é o resultado desses conceitos. Você já tem um histórico muito estabelecido do que é feito ali. Então o seu trabalho é diferente. Eu não vou falar que é mais fácil, mas é diferente, porque você vai pegar tudo que já foi criado e criar coisas novas baseado no que já foi feito, basicamente. Então é um trabalho diferente, sacou? Tem gente que é muito bom em um, e tem outras pessoas que preferem muito mais fazer essa outra etapa aqui de pré-produção, sacou? E o ilustrador, teoricamente, pode fazer qualquer coisa. Pode fazer antes, pode fazer no meio, pode fazer o que tá depois. O ilustrador, ele permeia todas essas etapas, entende? É muito legal ver explorações da etapa de Blue Sky, ver o que o jogo poderia ter sido. Então, às vezes não é nem nesse sentido também que eu gosto de ver. Eu gosto de ver, Eduardo, naquela linha de... É basicamente o que você falou, na verdade. Eu gosto de ver aquele produto na visão de outros artistas. Então, eu gosto muito do exemplo dos artbooks da Disney. Por exemplo, o de Enrolados. Eu gosto desse específico. Onde eles mostram os mesmos personagens, só que com estilos diferentes. Tipo, não é só a roupa diferente, sabe? Ou como é o biotipo desse personagem. Ou o biotipo do personagem, não. Mas mais no sentido de um desenho completamente diferente daquele personagem mesmo. Uma visão completamente diferente, sabe? Daquele personagem. Isso é super legal de ver em artbook, saca? E depois, aquilo é enviado para um artista que vai unificar o estilo. Uma linguagem visual diferente. Isso é demais mesmo, isso é muito legal. Para um filme da Disney, a gente já sabe mais ou menos como que o filme vai se parecer. Então, dificilmente eu imagino que, sei lá, um Carter Goodrich, que é um concept artist maravilhoso, o visual que ele criar dificilmente vai exatamente como ele imaginou para um filme final ali da Disney, né? O traço dele vai ter que passar por um filtro para Disneyficar um pouquinho o traço dele, para aí sim se tornar um produto final, né? Então, tem outros artistas que são mais exagerados ainda do que o Carter, que sabe que o estilo dele vai ter que mudar muito para encaixar no filme, mas mesmo assim ele é chamado porque a visão dele é muito boa, a imaginação é muito... extrapola muito, assim, sabe? Então, ele é um artista muito útil para essas etapas para gerar ideia diferente, para quebrar um pouco a mesmice, para ser adaptada para o estilo Disney, por exemplo, tá? E até para fazer essa transição, são utilizados não só ilustradores, mas também escultores 3D, né? Para um filme 3D. Então, por exemplo, um concept art do Carter Goodrich passa pela mão do Andrea Blazik, que é um escultor fantástico, que vai traduzir aqueles desenhos do Carter Goodrich para uma escultura tridimensional mesmo, feita em clay, e aquilo ainda vai ser traduzido para um produto finalizado 3D, texturizado, que aí sim é o produto final, sabe? Então tem umas etapas diferentes dentro da fase de conceitualização de um filme, de um jogo e tal. São várias etapas diferentes, por isso que é muito rico, muito legal, assim, sabe, de acompanhar. Eu gosto bastante também. Mas é mais ou menos isso. Acho que eu falei bastante já, né? A Cláudia Ribeiro perguntou assim: Marco, como foi o teu percurso artístico? Tipo, se fizeste uni ou assim. Deve ser tipo, se eu fiz faculdade ou algo assim.
eu fiz faculdade de design gráfico, eu entrei na turma de 2010 na Unesp, me formei em 2015 e peguei meu diploma talvez em 2016. Então eu basicamente saí do ensino médio, eu saí do ensino médio e já meio que passei, assim, tipo, depois de um ano do ensino médio, teve um ano de cursinho e eu entrei na faculdade. Então eu meio que já entrei na faculdade de design gráfico muito cedo, e desde esse comecinho da faculdade eu já trabalhei com design gráfico, com edição de foto, ou eu trabalhei também com ilustração de caricatura e tal. Eu sempre estive trabalhando com alguma coisinha que envolvia desenho, eu trabalhei com edição de vídeo, eu trabalhei com motion graphics também, com design gráfico, já falei, né? Tipo, criar logo, criar identidade visual de programa de televisão, isso é uma coisa que eu já fiz. A parte de desenho mesmo veio começando com caricatura, depois eu comecei a trabalhar com editoras já legais, assim, que pagavam bem, mas que não me passavam trabalho com tanta frequência no começo. Eu fazia retratos, principalmente retratos. Depois eu comecei a fazer coisas para apostila de criança, sabe? Tipo, de ensino médio. Corte do planeta Terra, eu fazia isso, gráficos. Precisava ilustrar uma torneira aberta e com desperdício de água. E aí eu ilustrava uma torneira aberta. Tipo isso, assim, sabe? Fiz bastante disso no começo, depois eu me desencantei um pouco com desenho, com esse mercado de editorial, porque foi piorando pra mim, né, no meu caso, e eu queria estar fazendo outras coisas. E eu via que a parte de edição me dava mais trabalhos, e eu tava fazendo de um jeito... Tava dando certo, assim, sabe? Então eu acabei migrando pra parte de edição de vídeo e pra motion graphics. E por fazer isso, eu entrei desde cedo também em alguns projetos tipo o Iconic. Então, eu trabalhei com o Iconic desde o começo, que foi um projeto muito legal. E depois de um certo tempo trabalhando com edição de vídeo pro Henrique, dos congressos, várias palestras da galera. Pro primeiro congresso do Iconic fui eu que editei. Eu trabalhei também fazendo coisas para um monte de youtuber que vocês provavelmente conhecem, programa de TV, enfim, um monte de coisa. Mas depois eu tentei ilustrar de novo para um outro mercado, para o mercado de jogos. E isso eu considero que foi ali 2017. Então, todo esse percurso que eu estava falando foi até 2017. Em 2017, eu comecei a engajar em estudar de novo, comecei a fazer live, produzir conteúdo para Twitch, o meu próprio conteúdo, né, não só pro Iconic, porque eu já produzia coisa pro Iconic desde 2015, eu acho, ou antes. E desde 2017 produzo conteúdo para Twitch, pro YouTube. E aí eu comecei a pegar trabalho no mercado de jogos, aí eu entrei num estúdio chamado Mar Studio, e aí as coisas deslancharam bastante pra mim. E é isso, mais ou menos essa. Tem alguma caricatura dessa época? Ah, eu já mostrei algumas caricaturas pra vocês. Tinha um presunto vegetariano, ixi, tem muita coisa, cara. Eu dei uma resumida boa aí. Eu tava assim. Pergunta de Vivi Hole Art. Vamos lá, Vivi Hole. Boa tarde. Tenho 30 anos e estou iniciando a minha jornada artística agora. É muito tarde ou ainda dá tempo de ser contratada? Risos, 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 risos. Posso te chamar de Vivi? Você me permite? Vivi Hole. Seguinte, Vivi. Você está iniciando a sua jornada artística agora. E eu acho isso maravilhoso. Antes tarde do que nunca, mas nunca vai ser tarde porque você vai estar fazendo algo que você gosta. A minha visão é para você fazer porque você gosta, sem necessariamente uma pretensão de tornar isso a sua carreira. Eu acho que o pensamento mais sábio nesse momento é fazer e estudar engajado porque você gosta. Se o seu interesse é em questão de profissão, do fundo do meu coração, eu vou falar isso. Se for só uma questão de tipo, quero ganhar dinheiro, eu não acho que essa é a profissão que você deva fazer. Que você deve estudar para.
Porque tem várias outras coisas que dão mais dinheiro e que provavelmente vão dar menos dor de cabeça para você. Mas se você me fala que você não consegue fazer outra coisa a não ser desenhar, é porque você ama fazer isso. E aí você vai fazer isso independente se isso for o seu trabalho ou não. Essa é a minha mentalidade. Eu estou nesse jogo por causa disso. Entendeu? Então eu não vou eu não vou induzir o seu pensamento para falar de tipo, não, entra nesse mercado, você vai ficar rica, você vai ganhar 1 milhão por ano. Eu não vou fazer nunca isso com você, tá? Porque eu não sou charlatão. Eu não quero te vender uma ideia de uma vida próspera só para ganhar teu dinheiro. Eu não vou fazer isso, entendeu? Agora, se você quiser me perguntar no sentido de existem pessoas com 30 anos entrando no mercado de trabalho hoje? Existe. Claro que existe. Existe pessoas de 30, de 40. Não é essa a questão, porque ninguém nunca me perguntou qual é a minha idade na hora de eu conseguir um trabalho. Ninguém nunca me perguntou isso. As pessoas só querem saber se o meu trabalho é bom ou não, para elas ganharem mais dinheiro em cima do meu trabalho. Essa é a lógica do capitalismo. Então, tá tudo certo. É a troca que a gente faz e é beleza. Então, se você consegue ter um trabalho bom o suficiente para fazer com que o seu cliente ganhe ainda mais dinheiro com a sua arte, você vai conseguir trabalho. Eu posso falar, e já falei várias vezes, a minha esposa, minha companheira, ela trocou de carreira, trocou de área completamente aos 30 anos. Ela tinha um canal de YouTube de mais de 500 mil de inscritos. Ela decidiu abandonar, largar completamente esse canal do YouTube e começar a estudar 3D. E ela entrou no mercado depois dos 30 anos. Ela nunca jogou videogame porque ela passa mal e tal, mas ela entrou no mercado de jogos porque ela sabe que o trabalho dela tem valor dentro desse mercado, sacou? Então é isso. Sempre vai ser o momento de você ser contratado se o seu trabalho for bom, aí que tá. Mas eu não recomendaria você entrar nesse mercado porque você quer ganhar dinheiro. Eu acho que o processo é um pouco mais complicado do que isso, sacou? A idade não vai te limitar, mas obviamente que a idade é uma parada que faz você priorizar algumas coisas. Então, se você decidir entrar nisso porque você ama isso e você não consegue se ver sem fazer isso pro resto da sua vida, que nem é o meu caso, aí nesse caso, a idade não é um fator limitante. Mas ela vai te ajudar até numa questão de você saber que você não quer entrar nisso de brincadeira, que você quer entrar nisso de forma séria. E esse é o papo. Você sabe que o seu tempo tem muito valor. Então usa isso a seu favor na hora de estudar, na hora de fazer as suas escolhas e vai com tudo. Entendeu? Mas não vai com tudo por causa de dinheiro. Porque tem outras áreas que vão dar mais dinheiro, por exemplo. Com certeza. Mas se você for muito, muito, muito bom no que você faz, você vai ganhar bastante dinheiro também. Dá pra viver super bem com isso. Dá pra viver muito, muito bem com isso, tá? Muito bem mesmo, assim. Tá bom? Achei que quanto mais velha, melhor pra aprender. Teoricamente, a plasticidade do seu cérebro pra aprender coisas novas, ela não melhora com o tempo. Tá? Mas assim, eu me sinto aprendendo as coisas melhor. Quanto mais tempo passa, mais velho eu fico, eu aprendo as coisas melhor porque eu consigo fazer outras conexões, né? Outras associações. Mas, teoricamente, a sua plasticidade do cérebro, ela não melhora com o tempo, tá? Mas dá pra aprender, obviamente, né? Especialmente, eu tenho uma aula de o que eu faria se eu estivesse começando hoje, na área de membros, que é um aulão muito da hora. E eu tenho um aulão de como estudar qualquer coisa, inclusive arte. Que ali eu dou passo a passo de um processo científico, um método científico, de como o nosso cérebro funciona para aprender coisas novas. Que é muito legal, cara. Que é baseado no livro da Barbara Oakley, que é muito bom, muito, muito bom mesmo, que é Aprendendo a Aprender. Esse livro é maravilhoso e eu adapto a ideia dele para arte. Certo? Então, boa sorte aí. Aqui, ó. É que com mais idade a gente tem menos tempo.
é mais cansado. Tem hora que parece que não vamos ter tempo suficiente para aprender o que precisa ou evoluir. Então, mas esse que é a questão. Você precisa entender a sua estrutura familiar, tudo que está à sua volta para você adaptar o mundo para essa nova realidade. O seu mundo para essa nova realidade. Isso é super difícil, cara. Você vai precisar de muito apoio. Não é fácil, mas dá para fazer. E muito cuidado com charlatões que vão querer te vender uma fórmula mágica para você começar a ganhar dinheiro com isso, tá? Não funciona dessa forma, cara. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!